Hoje, dia de Santa Ceia. Aleluia. Dia de examinarmos, nós mesmos. Não que os outros dias nós não devemos, mas hoje principalmente nós devemos examinar a nós mesmos e ver se somos dignos de fato do corpo de Cristo. Mas a minha pergunta é: o que você tem feito com o que Jesus te deu? O que você tem feito com isso? Porque é uma responsabilidade muito grande o que nós carregamos em nós. Eu vejo pessoas que receberam tudo de Deus e não dão valor nesse tudo. E hoje é o dia de nós meditarmos nisso. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pai, eis aqui a tua palavra. Ela por si só já fala no nosso coração, Pai. Aleluia. Mas nós te pedimos, fala conosco de uma maneira especial nessa noite. Que a tua palavra venha nos direcionar, venha nos corrigir. E principalmente que ela venha nos transformar, Pai, de acordo com a tua vontade. E em nome de Jesus Cristo, Pai, ela seja uma bússola na nossa vida e venha nos orientar quando estivermos perdidos ou quando estivermos praticando o mal. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos a Ti. Fala conosco. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10 e o versículo 11 também, diz assim. Vou ler a minha tradução aqui, que está mais de acordo com o meu esboço, mas vocês podem acompanhar ali, que é a mesma coisa. Cada um use o dom que recebeu para servir uns outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. Se alguém fala, que o faça como quem transmite as palavras de Deus. Se alguém serve, que o faça com a força que Deus fornece, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Nós, como cristãos, somos chamados a viver de uma maneira que reflita a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Um aspecto crucial na vida de cada um de nós é o dom e o talento que Deus nos deu. Porque cada um de nós, independente de quem sejamos, somos presenteados com um dom e com um talento. E Pedro nos exorta a usar esses dons não para o nosso próprio benefício, mas para servir e glorificar a Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, porque a Igreja de Cristo, ela tem deixado de cumprir o seu papel na terra. As
As pessoas têm se preocupado muito com o calo que aperta, com o seu umbigo que está exposto, mas não têm olhado para o irmão que está necessitado, para o irmão que está se perdendo, para o irmão que está indo para o inferno. Porque eu não sou melhor do que aqueles que não conhecem a Cristo. Porque um dia eu também estive nesse meio, que não conhecia a Cristo, que não queria Jesus Cristo, que de maneira nenhuma queria estar no meio daqueles que se diziam pertencer a Jesus Cristo. E hoje cá estou. Por quê? Porque eu sou algo extraordinário que Deus me escolheu? Não. Porque alguém resolveu dividir o seu dom e o seu talento para abençoar a minha vida, para que eu pudesse sentir a presença de Deus por alguns minutos. E esse sentir a presença de Deus, a paz que excede todo entendimento, me fez querer conhecer esse Deus e buscar esse Deus e ir ao encontro desse Deus. Então, o que nós temos feito? Porque nós recebemos. Não adianta falar que não recebemos, porque cada um de nós recebemos o poder que veio do alto, recebemos o Espírito Santo. E como eu sempre digo, pastor, eu não sei pregar, não preciso pregar. Para alcançar as pessoas não precisa pregar. A frase que eu sempre uso, que eu aprendi na faculdade, no meu 2º ano de teologia, foi: viva o Evangelho, se necessário pregue. Nós temos que viver aquilo que pregamos, aquilo que aprendemos. Todos os domingos eu falo a mesma coisa. Vir aqui, ser crente aqui dentro é fácil. É fácil pôr uma roupa, um terno, ou uma roupa social, uma roupa melhor, e vir aqui com um evangeliquez e dar glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, com uma Bíblia na mão. Hoje quase nem todos carregam, porque o celular tem de tudo. Mas e o que está em mim? Porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. E eu não posso negligenciar aquilo que está em mim. O versículo que resume toda a Bíblia, eu já cansei de falar aqui, principalmente nas aulas, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo adora esse versículo e esse capítulo, independente da religião. Todo mundo adora dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16. Por que ninguém gosta de meditar nele? O mesmo evangelista que escreveu João 3,16 deu uma resposta desse versículo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Qual amor? O amor de Deus, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa por nossos irmãos. Ah, pastor, o senhor está querendo que eu morra por alguém? Não. Mas se esforce em trazer alguém para o reino de Deus. É impossível que você vai viver 70 anos na terra e não vai trazer uma alma para o Senhor. É impossível isso. Ninguém está pedindo para que nós sejamos Billy Graham, ganhar milhões de pessoas. Não. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Deus nos ama incondicionalmente. Pastor, eu nunca senti esse amor. Eu também nunca tinha sentido esse amor antes de abrir o meu coração.
O povo de Israel uma vez estava perdido, desiludido, reclamando, contratando profetas para dizer aquilo que eles queriam ouvir. E aí Jeremias escreve uma carta no seu capítulo 29 do seu livro, no versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No início do 14 ele fala assim: serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte. Eu nunca senti, então abra o seu coração e busque Deus. Porque não adianta somente eu falar, se quem ouve não recebe aquilo que é falado. Nós somos um vaso de barro, cheio de azeite, cheio do poder de Deus, cheio do dom de Deus, cheio dos tesouros que Deus nos presenteou. Mas a gente tampa esse vaso e fica quieto, deixando aquilo ali dentro, e não foi feito para ficar ali. Vamos dar valor naquilo que Deus nos presenteou, gente. Vamos usar isso para que outras pessoas experimentem da graça que nós recebemos. Nós somos salvos e temos que fazer o impossível para salvar o maior número de pessoas. E como é que eu salvo, pastor? Dá exemplo. Mostra o caminho. Mostra como é ser verdadeiro crente. Mostra como é amar, como é ser amado. O dia que eu conheci o amor de Deus, quase 19 anos atrás, isso me impactou de uma tal forma que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Pastor, esses dias, 2 domingos atrás, falou que eu sou como chama? Emotivo. Eu não sou emotivo. 3 coisas me fazem chorar. A ingratidão me faz chorar. Quando você dedica uma vida toda a uma pessoa e ela te apunhala. Uma pessoa que ninguém dá nada por ela e ela vence, ela se supera. Isso me faz chorar, porque eu fico tão alegre por aquela pessoa ter se superado, que me faz chorar. E quando eu falo do que Cristo fez na minha vida, porque é real. É real. Sabe o que é você crescer sem as pessoas te desejar no meio delas? E aí, de repente, Deus te transforma de uma forma que as pessoas só falta estender um tapete vermelho para você entrar. As mesmas pessoas que no passado te rejeitavam. Isso daí só pode demonstrar Deus na minha vida. Porque as mesmas pessoas que me expulsavam, de repente eram aquelas pessoas que falavam assim: não, você é bem-vindo na minha casa, vem aqui, ora por mim, intercede por mim. Como eu não vou chorar com uma coisa dessa? Não, porque as pessoas podem desacreditar de Deus. Podem, tem o direito. Mas ninguém tem o direito de chegar assim e falar assim: o que você está falando é mentira. Porque eu tenho prova disso. Eu tenho prova material disso. E aqueles que duvidam, eu sempre falo assim, me mostram uma instituição que em 2 horas tire a droga, a bebida, o cigarro e os trejeitos de um homem totalmente distorcido. Mostra para mim. E aí, quem sabe, eu começo a olhar para o seu pensamento que duvida de Deus. Eu entrei às 7 horas numa igreja totalmente torto. E às 9 horas eu saí totalmente
transformado. Nunca mais fui a mesma pessoa. E tenho tentado fazer de tudo para dar valor daquilo que Deus me presenteou. E não é guardando, não. Não é guardando, não é enterrando. Não, é usando isso para falar com as pessoas. Pastor, eu não sei falar. Escreve um livro. Faz um blog. Todo mundo tem Facebook. Vai evangelizar no Facebook. Mas não, prefere ficar postando piadinha, meme. Mas evangelizar não. As redes sociais não foi feita pelo diabo. Igual muitos falam aí, ai de ser de Satanás. Não. Pode ser usado para abençoar pessoas, sim. O simples fato de você acordar e pôr lá, Jesus te ama, já causa impacto em alguém. Mas não, a gente não tem tempo. Eu tenho tempo para fazer de tudo, menos de ler a palavra do Senhor, menos de orar a Deus, menos de fazer um devocional, porque isso eu não julgo ser importante. Sirva com os dons que você recebeu. Sirva com as habilidades que você recebeu. Se junte a um corpo. Nós aqui, eu gosto dessa comparação, somos igual uma churrasqueira. Quem aqui gosta de churrasco? Mas churrasco mesmo, né? Não é aquele churrasquinho, não. Churrasco, aquela brasa, aquele tição aceso. Pega um tição daquele e tira fora do meio dos outros. Ele apaga. Igual nós aqui. Aqui um dá força para o outro. Um ajuda o outro a superar. A palavra de Deus diz que não é bom que a gente esteja só, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Hoje está bem difícil, porque até os irmãos andam querendo derrubar a gente. Às vezes a gente cai e eles querem pisar em cima. Mas aí já não considera irmão. Mas nós temos que estar juntos, um fortalecendo o outro, um servindo ao outro e servindo as pessoas que se chegarem aqui. Glória a Deus. Para que elas sejam curadas, transformadas, resgatadas para o reino de Deus. Para que Satanás perca mais uma alma. Antes já era difícil, hoje está mais difícil ainda. Porque tem muita coisa aí fora aprisionando as pessoas. Relacionamento. Nunca se existiu um relacionamento tão superficial como os de hoje. As famílias hoje, às vezes passam 2, 3 horas juntas na mesma casa e não trocam uma palavra, cada um no seu celular, conversando com outras pessoas, mas com os de casa não. E os meus dons têm que ser usados principalmente dentro do meu lar. É dentro do meu lar que eu mostro para minha esposa o quão sacerdote eu sou da minha casa. Quanto é o meu cuidado pela vida dela, tanto material como espiritual. O quanto eu zelo pelo meu lar e por todos que ali residem. E o quanto eu prezo os mandamentos de Deus dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa não pode acontecer aquilo que Deus é contra. Porque Deus não habita em lugares assim. Nós falamos aqui dentro da igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu posso servir a Deus se eu não faço o que o meu rei manda? E ser fiel a Deus é a mesma coisa de ser fiel à minha esposa. Na frente dela eu sou um santarrão, por detrás eu não sou. Como eu faço isso com Deus? Porque Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e está em todos os lugares.
posso me esconder como a Ana leu aqui. Eu não me escondo da presença do Senhor. Então não tem como eu fingir para Deus que eu estou sendo fiel com Ele, para com Ele. Vamos usar os nossos dons ao invés de deixar guardado. Pastor, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei nada. Sabe? A gente descobre o que você faz. Meia hora sentado, a gente descobre o que você pode fazer para Deus. Não sei fazer nada, sabe? Eu te dou um monte de papelzinho na mão, você sai entregando na mão de cada um. Não precisa nem falar nada. Só entrega o papel. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que se converteram, leram uma mensagem. Mas a gente não pode ficar mais acomodado, escondendo aquilo que Deus presenteou a gente. Eu não obtive nada do que eu tenho hoje por mérito meu. Deus me deu, me presenteou todas as coisas. E isso, como meio de graça, eu não posso ter preguiça de oferecer às outras pessoas. Nós temos que sair do nosso comodismo, gente. E levantar um ministério da esperança para aqueles que estão perdidos. Glória a Deus, aleluia. Tem tanta gente perdida querendo que uma mão amiga seja estendida para ela poder sair das trevas. Aleluia! Só que ela não tem coragem. E se nós nos acovardarmos e ficarmos dentro de uma igreja, nada vai acontecer. Sabe? Parece que a palavra do Senhor diz assim, que as portas da igreja não vão prevalecer contra o inferno. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus! Parece que nós estamos com medo de sair da igreja e ir no meio das trevas buscar aqueles que estão perdidos, e isso é inadmissível. Porque eu um dia estar no meio da podridão e foram lá me resgatar. Como nós não vamos fazer isso pelas outras pessoas? Dona Ana é a maior conselheira lá do condomínio. Aleluia. Todo mundo quer falar com ela. Ótimo. Dona Ana está mais crente que eu. Vai lá. Aleluia. Me dando cada lição. Crente. Se eu não tivesse investido na vida dela, Glória a Deus, se eu aleluia. tivesse desistido dela, olha a alma que nós íamos perder no inferno. Ela fala assim: você conheceu minha pior versão. Por isso que ela me dá o valor que dá. Porque olhar para um gordo igual eu, falar que é apaixonado, não é fácil. Não é para qualquer um, né, pastor? É igual o pastor, ó. James Bond, bonito. A pastora Márcia apaixonada. Aleluia. Ei, homem bonito. Aleluia. Nós temos que usar nossos dons para servir. Nós temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. Tem muita gente que reclama. Se eu for vocês para cuidar da minha casa e vocês não cuidar bem, vocês acham que eu vou dar outra casa para vocês cuidar? Deus é assim também. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus nos deu.
sou muito abençoado por Deus. Vocês sabem os meus testemunhos. E isso é porque eu sou mais merecedor do que as outras pessoas? Não. É porque eu cuido das coisas que Deus me deu. Aquele carro que está ali não é meu. Aquele carro ali é de Deus. Eu só sou administrador daquilo que Ele me confiou. Todos os meus bens não são meus. Deus me confiou para que eu os administrasse. A vida da minha esposa não é minha. Ela não é minha. Deus me confiou ela para que eu cuidasse dela da melhor forma possível. Essa igreja aqui não pertence a ninguém, mas Deus confiou ela a cada um de nós. E o que nós temos feito aqui nessa igreja? E eu não estou dizendo de limpar chão, de pregar, de cantar, não. O que eu tenho feito para que a bênção que eu recebo nesse lugar, as outras pessoas também recebam? Porque se aqui é um pronto-socorro de Deus, onde as pessoas vêm machucadas, com tudo quanto é tipo de ferida para serem tratadas, isso tem acontecido? Ou chegou alguns doentes, foram tratados, curados, e tirou o letreiro de pronto-socorro de Deus ali da frente, porque ninguém quer mais ninguém ferido ali. Deixamos de cumprir nosso papel e não estamos administrando bem as coisas que Deus nos deu. E se isso continuar perdurando, Deus dá para outro. Porque eu não sou melhor do que ninguém, mas um dia vai chegar alguém que é mais interessado do que eu. E se é mais interessado do que eu, mais zeloso do que eu, merece mais coisas do que eu. Se nós estamos usando os nossos dons, administrando bem eles, usando para servir os nossos irmãos, isso que eu estou fazendo é para que as pessoas me vejam? O fato de eu vir aqui preparar uma mensagem para vocês é para que vocês olhem para mim como pregador? O fato de vocês virem aqui na frente cantar para o Senhor, louvar Ele, exaltar o nome dEle, é para que as pessoas vejam vocês? É para isso que vocês têm usado o dom de vocês? Para aparecer? É para isso que eu tenho usado os meus dons? Para aparecer? Os nossos dons, eles têm que ser usados para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam Deus através de todos os meus gestos e atitudes. Glória a Deus. Não para que as pessoas olhem para mim e me vejam como um ótimo pregador, um bom pregador. Não para que as pessoas vejam alguém cantando e falando, nossa, como canta bem. Não. As pessoas têm que olhar para alguém cantando e falando, nossa, como glorifica o nome do Senhor através da boca dessa pessoa. É essa a nossa função. Hoje nós estamos aqui para partilhar o pão, para trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, para trazer à memória o sacrifício que Ele fez. O que eu tenho feito com esse sacrifício que foi feito por mim? Porque ele não foi feito só para mim. Ele não foi feito só para a igreja profética. Ele foi feito para todas as pessoas, todos aqueles que aceitarem. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Ao saber, aos que creem no seu nome. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que
na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que esses recebessem a adoção de filhos. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. E não somos capazes de honrar o nosso Pai. Use melhor o que Deus te deu. Não desperdice aquilo que Deus te presenteou. Deixe as pessoas sentir o amor de Deus através da sua vida. Convide as pessoas para receberem uma oração, para ouvirem uma palavra de conforto, para sentirem o amor de Deus. Glória a Deus. E você vai ver o quanto vai ser gratificante na vida de vocês. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Não importa o que estejamos passando, Deus é Deus em todo o tempo. Você está com um problema? Deus vai solucionar o seu problema. Eu tenho fé para isso. Se você não tem fé para isso, se agarre na minha fé. Porque o Deus que eu sirvo, que transformou a minha vida, se Ele fez isso comigo, Ele faz com qualquer um. Mas você tem que estar com o coração aberto. Abra o seu coração e sinta esse Deus. Porque esse Deus que eu sirvo tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, do que até imaginamos. E aí a palavra continua, segundo o poder dele que opera em nós. O poder de Deus tem que operar em mim para que as coisas aconteçam. Mas se eu recebo e guardo e escondo, como o poder de Deus vai operar em mim? De maneira nenhuma ele vai operar. E eu vou cada vez mais ficar perdido, desiludido, achando que Deus não me ama porque nada acontece. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Glória a Deus. Que o poder de Deus seja derramado sobre cada um de vocês. Que a mesma paz que Deus me presenteia todos os dias seja sobre vocês. E que não fique só aqui nessa igreja, acompanhe vocês em todos os lugares. Aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, que aquele lugar seja abençoado pelo Senhor. Mas que vocês façam bom uso dessa paz. Que vocês façam bom uso desse amor. Que vocês façam bom uso da presença de Deus que é constante sobre a vida daqueles que abrem o coração e desejam esse Deus em suas vidas. Deseje Deus todos os instantes. Não pare de desejar Deus. Não pare de querer estar na presença de Deus. E você vai ver se você não vai ser abençoado ou abençoado por Deus. A razão para Deus nos presentear todo dia é para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Quando nós servimos a Deus com sabedoria, com toda a força que Ele nos dá, nós estamos testemunhando a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos testemunhando a bondade de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos testemunhando o amor de Deus sobre a nossa vida. O nosso serviço, todo ele deve apontar para uma direção só, para Deus e para a obra de Deus na nossa vida. Porque, como eu falei, podem duvidar de tudo, menos do meu testemunho. Glória a Porque Deus. o meu testemunho é verdadeiro. E eu tenho provas desse testemunho. Então ninguém pode chegar e falar que eu estou mentindo. Deus é real na minha vida. Deus tem poder na minha vida. Deus age
todos os dias sobre a